Em One Piece, a principal forma de você vencer um usuário de Akuma no Mi é você usando o Haki. Esse Haki é dividido em três partes: o Haki da observação, armamento e por fim o Haki do rei. E hoje eu irei explicar esses três tipos de Haki e de sobra eu vou explicar quem são os melhores usuários de cada um deles. Então, antes de mais nada, vai deixando o seu like aqui embaixo se você quer ver mais vídeos de One Piece e comenta aqui qual outro anime você quer ver aqui no canal. Pode comentar à vontade que eu irei trazer. Eu sou o Ender, então vamos para o vídeo. Fala galera, beleza? E hoje eu irei explicar os três tipos de Haki. Bem, para a gente poder entender o que é o Haki, eu irei dar um resumo bem breve. O Haki é basicamente a força espiritual que cada pessoa tem dentro de si. Então, para poder usar ele, elas precisam passar por algum tempo de treinamento. Um bom exemplo disso foi o Luffy, que depois da Guerra dos Melhores começou a treinar por 2 anos com o Rayleigh, que é um dos melhores usuários de Haki de todo o One Piece. 悪魔の実の能力者に対して弱点をつくことを除いてはこの武装色の覇気がこの世で唯一の対抗手段であるということ。 E para começar bem essa lista, eu vou falar do Haki da observação. O Haki da observação é um Haki que permite o usuário prever seus inimigos, ou seja, ele pode localizar seus inimigos, como o Enel fez lá em Skypiea, sem necessariamente estar vendo ele. E outro ponto forte disso é que não importa a distância, se você tiver um bom domínio sobre este Haki, você sim poderá atirar quilômetros de distância. Um bom exemplo disso foi lá em Dressrosa, que o Usopp acabou acertando um tiro a mais de 5 km de distância, se eu não me engano. Assim, os melhores usuários de Haki da observação em One Piece mostrados até agora foram o Usopp, o Katakuri, o Luffy e apenas. Mas para mim, quem é o melhor usuário desse tipo de Haki é o Yasop. Por quê? O Yasop tem a alcunha de melhor atirador do mundo de One Piece. Muita gente pode pensar, por exemplo, que é o Katakuri, porque ele tem domínio do Haki da observação avançado. O Haki da observação avançado permite, gente, que algumas pessoas vejam alguns segundos no futuro, como o Katakuri faz. Um bom exemplo disso é que ele acabou desviando de vários golpes do Luffy e prevendo várias vezes o futuro, e o Luffy teve que ativar o modo Snack Man para poder vencer ele, ativando golpes tão rápidos que nem o próprio Katakuri podia desviar. E assim, por mim, o Katakuri seria. E outra pessoa que a gente pode usar aqui como exemplo é o próprio Mihawk. O Mihawk é o melhor espadachim do mundo. E assim, tem uma teoria que fala que ele pode ver o futuro dos adversários, ou seja, o adversário dele pode ver o futuro em algumas brechas de tão absurdo que é esse Haki. Um bom exemplo disso foi quando lá em Marineford, quando o Luffy estava lutando com ele, o Chapéu de Palha teve a leve impressão de ter seus braços decepados pelo espadachim. E sem dúvidas, o Mihawk é uma das pessoas mais misteriosas no mundo de One Piece. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo sobre ele, pode me cobrar aqui embaixo. E agora eu vou falar sobre o Haki do armamento. Esse é o Haki mais comum entre todos eles. Afinal de contas, é a partir dele que você pode lutar com um usuário de Futalogia, pois eles podem deixar o seu corpo praticamente intangível com um elemento. Já com esse Haki, isso não é possível. Um bom exemplo disso é o Garp, que quando estava lutando contra o Marco, que é eu sei que um Marco tem um Akuma no Mi do tipo Zoan, mas galera, ele vira uma Fênix e ele pode sim ser intangível. E o que acontece? O Garp acabou acertando um golpe em cheio no Marco e acabou ferindo ele. Ou seja, para esse Haki funciona basicamente o seguinte: é uma armadura espiritual que cerca o corpo do usuário. É como se tivesse uma armadura invisível em seu corpo, por isso que fica preto cada parte do corpo de uma pessoa. Já na forma avançada desse tipo de Haki, o usuário pode destruir uma pessoa de dentro para fora, como se fosse uma espécie de bomba. Um bom exemplo disso é o Luffy agora, usando esse tipo de Haki para poder lutar contra o próprio Kaido. E sinceramente, para mim esse é o segundo Haki mais forte. Afinal de contas, é a principal forma de você lutar com
personagem tipo Zoan. E na luta entre o Luffy e o Katakuri, o Luffy acabou percebendo que aquilo dali é uma paramécia. Por quê? Toda vida que o Luffy empunhava seus punhos com o haki do armamento, o Katakuri acabava desviando. Ou seja, ele transformava o seu corpo em Mochi e depois ele via o futuro e acabava desviando do Luffy. E sim, podemos afirmar que o melhor usuário desse tipo de haki é o próprio Garp, o avô do Luffy. Por quê? Simples, muita gente vai achar que é o Vergo, porque o Vergo conseguia usar a haki do armamento em todo o seu corpo e até mesmo em outras coisas. Mas não, pra mim é o Garp. Por quê? Porque o Garp ele não tinha haki do rei e ele rivalizava com o próprio Roger, ou seja, o próprio rei dos piratas. E sinceramente, se não fosse pelo Garp, o Roger nunca teria derrotado os piratas Rocks. E sem dúvidas o Garp merece essa alcunha de ser o melhor usuário de haki do armamento de todo o One Piece. Porque ele não tinha haki do rei, novamente dizendo aqui, e ele conseguia lutar com o Roger, sendo um dos seus principais rivais. E agora iremos falar do haki mais perigoso entre todos eles, o haki do rei. Esse haki é o mais incomum que existe em todos os usuários, pois ele é tão raro, mas tão raro que quando as pessoas despertam esse haki, elas são chamadas de escolhidos. E tiveram apenas 10 usuários, se eu não me engano. Esses são o Ace, a Hancock, o Kaido, Big Mom, Shanks, o próprio Roger, Barba Branca e entre outros, que senão eu poderia passar o dia todo falando aqui. Ou seja, esse haki permite que os usuários movam sua vontade entre os outros, ou seja, aquelas pessoas que têm uma vontade de ferro, usando esse haki ficam extremamente poderosas. Um bom exemplo disso foi quando o Luffy derrotou 50 mil tritões sozinhos, apenas usando esse poder. Por quê? Porque a vontade do Luffy era maior do que todos eles juntos. Então, por isso que o Luffy conseguiu fazer aquilo. E outro ponto é que se um modo avançado desse haki, ele permite que o usuário combine ele com o haki do armamento, tornando seus ataques ainda mais potentes. E também imbuir em várias armas, como por exemplo o Roger fez lutando contra o próprio Oden. Um bom exemplo de uns melhores usuários a gente pode citar a própria Big Mom. A Big Mom conseguiu assim apagar toda a ilha de Holy Cake com seu haki imenso. Apenas seus filhos mais fortes, por exemplo, como Katakuri, aguentaram esse haki imenso. Mas pra mim, quem é o melhor usuário desse haki é o Shanks. Porque galera, no capítulo 1056, o Shanks estava a quilômetros de Wano. E tipo, o haki dele é tão denso e tão poderoso que o Ryukokyu, ele sentiu esse haki de quilômetros. Eu quero deixar uma menção honrosa para o Luffy, porque o haki do rei dele é muito bom, para o Zoro, que aprendeu esse haki agora, e pelo Kaido, porque o Kaido era considerado uma das pessoas mais fortes do mundo após ele ter a queda por Luffy. Ou seja, não é todo mundo que consegue vencer o Kaido atualmente. O Luffy só venceu o Kaido porque ele despertou, galera, e aparentemente o Luffy acabou morrendo para poder fazer isso. Então, para mim, atualmente quem é o melhor usuário desse haki é o Shanks, porque entre os 4 Yonkous, ele é o único que não tem Akuma no Mi. E como o próprio Kaido falou, não importa a Akuma no Mi, a única coisa que importa no mundo é o próprio haki. Então galera, o vídeo de hoje foi isso. Comenta aqui o que você achou, se isso aqui foi realmente útil. E não esquece de me seguir aqui para você não perder nenhuma informação sobre One Piece. E comenta aqui qual anime você quer ver aqui no Porta Nerd, que eu irei trazer todos eles. Muito obrigado, um forte beijo do Ender e até a próxima.